Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Deus abençoe o dia de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Enquanto a turma vai entrando, nós já vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Não sei como você acordou, não sei como você levantou, mas que a graça de Deus e a bondade dele possa entrar aí no ambiente onde você está, que a alegria do Senhor esteja sobre a sua vida, que você possa permanecer firme e inabalável diante de tudo aquilo que o Senhor reservou para a sua vida. Bora, já esfrega a mão assim, ó, pessoal. Eita glória, bora viver o dia de hoje. Amém? Vamos orar, vamos falar com Jesus. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer pela tua bondade. Nós te agradecemos, Deus, pelo teu poder sobre nós. Agradecemos por quem o Senhor é. Obrigada por tudo que o Senhor faz, Pai. Nessa manhã nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos, Deus, perdão pelos nossos pensamentos ou por qualquer coisa, Pai, que tenha ofendido a tua santidade. Nos perdoe em nome de Jesus. Papai, que seja uma manhã onde os nossos pensamentos eles possam ser alinhados com o céu. Que seja uma manhã onde nós possamos olhar para a Tua Palavra, contemplá-la e aprender aquilo que ela quer nos ensinar no dia de hoje. Papai, conecta o meu espírito com o Teu espírito, conecta o espírito do meu irmão com o Teu espírito, que nós possamos estar ligados nesta manhã, Pai, num só espírito, num só propósito, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, eu te dou liberdade, que o Senhor possa falar aqui as nossas vidas, que hoje seja uma palavra pontual, que vem com particularidades, tratando e trabalhando em cada coração conforme a necessidade, Pai. Deus, fique à vontade. Espírito Santo, o Senhor pode manifestar o teu querer, a tua vontade, que nenhuma palavra ela venha passar desapercebida do nosso olhar, Espírito Santo, que nós possamos mesmo comentar e olhar para cada ponto da Tua Palavra que é pertinente para a nossa vida no dia de hoje, Pai. Então, nos mostra, me livra mesmo, Deus, de toda a sabedoria humana e me conecta com a sabedoria do céu, que eu possa mesmo entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, que eu consiga transmitir, Pai, a Tua Palavra em nome de Jesus. Que aqui seja um ambiente de salvação, seja um ambiente de cura, que seja um ambiente onde o Senhor tem liberdade para manifestar o Teu querer, Pai. É a minha oração e eu te agradeço pela oportunidade, Pai, de mais um dia poder pregar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Amém, amém e amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que levantou agora. Bom dia para você que acordou já tem muito tempo. Bom dia para você que está tomando café. Bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Que hoje seja mais um dia de avançarmos. Seja mais um dia da gente olhar para a palavra e ficar ainda mais apaixonados por aquilo que a palavra ela quer nos dizer. Amém? Nós estamos lendo o livro de Números. Antes de ler o livro de Números, deixa eu ler o provérbio do dia. Hoje nós vamos ler Números capítulo 19. Mas antes eu vou lá em Provérbios 21. Coisa boa, Rafa. Bom dia com muita alegria. Amém. É isso, sabe? O motivo da nossa alegria é o Senhor. Por isso nós estamos alegres. Eu já andei com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já plantei, nananana. É isso aí. Provérbios 21. Deixa eu ver qual que eu vou ler. Esse aqui é bom, Provérbios 21, 9. Esse é para as mulheres. É melhor viver sozinho no canto de um sótão, de um porão, né? Que morar com uma esposa briguenta numa casa bela. Forte, né? Palavra que tá dizendo isso. Fala pro cara assim, ó, vai, sai fora. Mora debaixo de um porão, num sótão, sozinho. Do que morar numa casa com uma esposa briguenta. Você é briguenta? É a palavra que tá falando. E aí no 19, o 9 vai falar isso e o 19 vai falar assim: é melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar.
Olha, isso é forte, hein? Eu não sei como é que tá a sua vida aí, o seu estilo de vida, mas se você é briguenta, já dá uma freada, porque a palavra manda seu marido morar sozinho no deserto do que ficar sozinho com você dentro de casa. Esposa briguenta, não. Mas vamos lá. Vou deixar o versículo 23. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Provérbios 21, versículo 23. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não entrará em apuros. A palavra está nos dizendo que se nós fecharmos a nossa boca, guardarmos a nossa língua, a gente não vai entrar em apuros. Essa palavra vem muito no sentido de que, às vezes, nós falamos demais, falamos excessivamente, entregamos coisas demais, falamos sem sabedoria, e por diversas vezes a gente arrepende depois. Então, há bem-aventurança, há benefícios em você manter a sua boca fechada, sabe? Em ficar calado, em saber falar na hora certa. Então, que essa palavra ela possa mesmo ser um guia para o nosso dia de hoje. Eu adoro lembrar, daquilo que eu leio ao longo do dia, porque eu sempre falo que é muito pertinente para aquilo que eu vou viver. Então, eu não sei o que você vai viver o dia de hoje, não sei qual que são as situações que o Senhor ele vai te expor, mas fecha a boca, guarde a sua língua, para que você não entre em apuros, tá? Então, sabedoria, você saber calar, você saber falar na hora certa, você saber dar um passo de acordo com aquilo que o Senhor ele quer que você dê, tá? Raira, fale de novo o provérbio. Liz, eu li Provérbios 21, o versículo 23. Vai falar, cuide da língua, ou guarde a língua, cuide da língua e fique de boca fechada. E você não se meterá em apuros, Você não vai entrar em confusão se você guardar a sua boca. Agora, outra coisa que nós lemos em Provérbios foi o Provérbios 9 e o Provérbios 19, que diz que é melhor o homem morar no sótão sozinho do que com a esposa briguenta, ou morar num deserto sozinho do que com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Então, não sei como você tem sido dentro da sua casa. Quem aqui é briguenta, reclamona? Então, você já muda isso aí, já vira sua rota e deixa o Senhor ele te guiar, tá? É muito feio uma mulher briguenta, uma mulher que reclama o tempo todo, uma mulher que o marido chega em casa, ela, é porque hoje não tinha isso, porque hoje fulano fez isso, porque hoje papapá. Não, que chatice. Então, se você é essa mulher briguenta, em nome de Jesus, converte aí. Números 19, tentando mudar, amém. Trabalha a gratidão no seu coração, Luiz. Números 19, abri comigo a Bíblia. Versículo 1 vai dizer o seguinte. Vou ler na NVT. Deixa eu abrir a NAA também. Que eu vou ler na NAA, tá? Qualquer coisa eu volto. Felizmente solteira. Ô, Giovana. Ô, Giovana, você já viu o Reels que eu postei hoje? É pra gente que é solteira. É um Reels da Maísa, eu amo a Maísa pequena. Ela é um meme, né? Oh, Deus, eu quero casar. Mas quem vai querer casar com a minha briguenta? É isso, vamos lá, Números 19. Se você tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. A gente é igual família, se você não gostar, você volta amanhã, vai voltando. Uma hora gosta, tá? Números 19. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei. O Senhor ordenou dizendo: diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado o jugo. Entregue essa novilha ao sacerdote Eleazar. Eleazar era um filho de Arão. Este levará para fora do arraial e ela será morta diante dele.
O sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes. À vista do sacerdote, a novilha será queimada. O couro e a carne, o sangue e o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira, de cetro, hisopo, e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo, queimará com a novilha. Então o sacerdote lavará suas roupas e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará suas roupas com água, e a água banhará o seu corpo e ficará impuro até a tarde. Um homem que esteja puro ajuntará as cinzas da novilha e depositará fora do arraial, num lugar puro, e será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É a oferta pelo pecado. Aquele que ajuntou a cinza da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros que habitam no meio deles. A novilha vermelha. A novilha vermelha era tida aqui como uma novilha e o sacrifício dela era para purificação, para que a comunidade, todo o povo de Israel, se tornasse puro diante do Senhor. Então o Senhor, naquele momento, naquela época, diante do tabernáculo, para você que está chegando agora, nós estamos falando no período onde o povo está peregrinando pelo deserto. Números vai contar Deus levantando o censo, Deus falando sobre a terra prometida, e nesse momento o Senhor está falando com eles assim: olha, eu já dei algumas ordens. Tem a oferta que vocês vão fazer de paz, tem a oferta pelo pecado, tem a oferta de cereal, vocês vão me entregar os primeiros frutos e assim por diante, mas vai ter a novilha vermelha, que é uma novilha de purificação. O sacerdote, ele tinha que pegar o sangue dela, aspergir na frente da tenda do encontro 7 vezes e depois ele queimava ela com couro e com tudo. As cinzas daquela novilha eram levadas para fora do arraial, num lugar puro, e ali esperava para fazer uma água purificadora. E essa água iria purificar todo o arraial. É um ritual que o Senhor está solicitando, ele pede para que aquele povo faça, para que haja purificação dos pecados. Então, eles pediam perdão por meio das ofertas, por meio dos holocaustos, sacrifícios que entregava, e aqui a gente está vendo uma água purificadora, que é a água da novilha. Então, todos aqueles que queimavam a novilha, que levavam ela para fora, que levavam as cinzas dela, eles ficavam impuros até o entardecer, até o entardecer daquele dia, mas era como se fosse até o final daquele dia, ele se tornaria impuro e depois ele estava apto para de novo fazer as suas funções. Quando a Bíblia fala que alguém está cerimonialmente impuro, não significa que ela está em pecado. Significa que aquela pessoa não pode se chegar a Deus, Não é o fato de estar em pecado, mas ela se torna cerimonialmente impura. Ela não pode prestar nenhum sacrifício, nenhuma homenagem. Ela não pode ter contato com Deus. Ela não pode se referir ao Senhor se ela estiver cerimonialmente impura, Deixa eu ver aqui um comentário que tem aqui na Bíblia. Purificação da morte. Vida e morte são os dois polos da existência dentro e fora da Bíblia. Santidade. Deus e a vida estão associadas às Escrituras. Impureza, pecado e morte também aparecem juntos. Cadáveres humanos. Não tem nada para acrescentar. Aspergir a água sobre uma pessoa que tendo afetada, não tem isso. Vamos lá para o versículo 11. Versículo 11 vai falar sobre o contato com cadáveres. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. Aqui a gente vê o quão sério é a morte diante do Senhor, sabe? O Senhor ele vai deixar bem claro que o sacerdote ele não tocava em cadáver, ele não podia.
porque a pessoa se torna impura ao tocar em cadáver. Mas vai falar o quão sério, né, esse contato com a morte. No terceiro dia e no sétimo dia, se purificará com esta água e ficará puro. Mas se no terceiro dia e no sétimo não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa, e ela ficará impura, e a impureza ainda estará nela. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta, sobre a qual não houver tampa amarrada, ficará impura. Todo aquele que, no campo aberto, tocar em alguém que foi morto pela espada, em outro morto, nos ossos de alguma pessoa ou numa sepultura, ficará impuro por 7 dias. Para a pessoa impura, eles pegaram a cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem puro pegará o hisopo, molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio e sobre toda a pessoa que ali estiver. Também aspergirá sobre quem tocar nos ossos, em alguém que foi morto ou que morreu ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no terceiro dia e no sétimo, e deverá purificá-lo no sétimo dia. E a pessoa que era impura lavará suas roupas e se banhará na água até a tarde, ela ficará pura. Versículo 20. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, essa será eliminada no meio do povo da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi aspergida sobre ela e ela está impura. Ela está sem contato nenhum com o Senhor, ela não pode se aproximar de Deus. Isto será um estatuto perpétuo, né? Vai acontecer para o resto da vida. Aquele que aspergir a água purificadora lavará suas roupas, e quem tocar a água purificadora ficará impuro até a tarde. Tudo que uma pessoa impura tocar também ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Vamos trazer uma aplicação agora para a nossa vida. Vida real. Né? Hoje, nós não temos ovelha vermelha para poder queimar. Nós não temos ovelha para poder sacrificar e pedir para que ela venha purificar a nossa vida. Mas nós temos muito mais do que uma ovelha vermelha. Nós temos o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida ainda passa por alguns desses processos. Embora a gente não se torne cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver, e nem quando a gente fica lá menstruada, o homem, quando ele tem algum fluxo, não tem essa questão de ficar cerimonialmente impuro, o processo com a gente hoje é um pouco diferente. O que nos torna cerimonialmente impuro é o pecado que habita em nós, né? Por exemplo, se você peca, você está, entre aspas, cerimonialmente impuro, porque a única coisa que nos separa do Senhor é o pecado. Então, se você está em pecado, você está afastado de Deus, você está cerimonialmente impuro, você não pode ter contato com o Senhor. Porém, o nome de Jesus, o sangue de Jesus é o que nos purifica, é o que nos lava e nos limpa de toda a impureza. Aqui há uma questão muito séria, que ele fala: se alguém morre dentro da tenda, a tenda contaminou. Panela que tivesse aberta, desamarrada, as pessoas que estivessem lá dentro, a tenda ficou contaminada. E há um problema muito sério quando existe pecado em nós. Porque se há pecado em nós, a tenda contamina. O lugar onde a gente está contamina. Por quê? Porque você está carregando aí o pecado. Então, a nossa necessidade de todos os dias nos lavar no sangue de Jesus, nos purificar no sangue de Jesus, levar, né, a essência verdadeira do nome de Jesus. Nós precisamos nos purificar nesse sangue todos os dias, porque o nosso coração é mau e corrupto. Então nós precisamos mergulhar nesse sangue todos os dias, falar: Senhor, me lava, Senhor, me purifica, eu preciso ser lavado. E aí, todo aquele que tem contato direto com o Senhor Jesus, encontra um novo estilo de vida, encontra uma nova vida, é um novo caminhar.
E aí ele vem e lava as nossas vestes. Da mesma forma que aqui era lavada as vestes, lavava-se o corpo com água, as nossas vestes são lavadas quando nós encontramos com Cristo. Porém, de uma maneira diferente. Toda vez, não sei se você sabe, mas toda vez que a Bíblia fala de roupa, ela está se tratando de a posição do homem diante de Deus. O homem no Jardim do Éden, ele estava nu, ou seja, descoberto, não precisava de cobrir. A posição dele diante de Deus era de pureza, era de, esse aqui é o meu filho, não tem nada que se esconder de mim, né? Vamos lá. Quando o homem peca, a primeira coisa que o Senhor faz para ele é o quê? É uma roupa. Agora você vai tampar a sua nudez, você vai tampar, vestir. Agora a sua vergonha vai ser tampada. Pronto. Toda vez que falamos de roupa na palavra de Deus, se trata da condição do homem diante do Senhor. Aí nós vamos para aquela palavra que está nos evangelhos dizendo o seguinte: não se põe um remendo velho numa roupa nova. Não usa. Você não pega um remendo velho, não, você não corta, né, um pedaço de uma roupa nova para colar em uma roupa velha sua. Porque do contrário, você vai estragar a nova e você não vai resolver o problema da velha. Se você acha que você tem uma roupa velha e aí você vai pegar um remendo e vai colocar onde falta com a roupa nova, você vai estragar a nova e não vai resolver o problema da velha. Quando Jesus ele dá esta palavra, ele libera essa palavra, ela vem junto com aquela que não se põe vinho novo em outro velho. E aí ele fala, não se coloca remendo novo em roupa velha, porque você vai perder as duas, porque uma vai arrebentar e vai perder as duas. Quando o Senhor ele fala isso, ali já estava uma visão do sacrifício dele sobre a nossa vida. Fala sobre o Evangelho, que quando a gente conhece a Cristo, não tem como você olhar para a sua vida que está toda acabada, toda destruída, toda pintimada, e falar com Jesus assim, Jesus, eu vou querer do seu Evangelho só essa parte. Aí você vai rasgar do Evangelho, né, pegar da palavra, e vai colocar em você só a parte que te cabe. Ou você tira as suas roupas velhas, que está suja, manchada, ruim, não presta, e fala assim, Senhor, toma aqui, ó, essa aqui é as minhas vestes velhas, toma, te entrego, me dá uma veste nova. O Senhor tem uma veste nova para poder te dar. Mas cabe a você, se você vai aceitar essa veste nova ou não. Você tem esse direito de escolha. Se você quer Jesus cuidando da sua vida como um todo, ou não. Mas uma coisa que eu quero te dizer é, não tem como você ir pro Evangelho e pegar só o que você quer. Canso de ver gente falando assim, não, eu posso sim, eu posso sair, eu posso continuar indo para as festas, eu posso continuar vestindo a roupa que eu quero, porque o Senhor me fez livre. Opa, você está usando essa liberdade de uma maneira errada. Você não é livre dessa forma assim não. Você é livre em Cristo. Mas você segue tudo que a palavra dele diz. Pessoas que querem pegar na palavra só o que convém. Já cansei de ver amigo estudando Bíblia para justificar o pecado. Já. Eu tenho um amigo que faz teologia. Vive uma vida toda errada e faz teologia. Sabe o que ele faz? Porque ele quer justificar o pecado dele. Ele quer achar um respaldo na palavra para ele viver a vida dele da maneira que ele quer. É muito fácil você começar a olhar para a palavra e buscar nela só o que você quer viver. Entende? De você falar assim, eu vou guardar o sábado, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou levantar falsos testemunhos, mas eu não vou honrar meu pai e minha mãe. Não quero, não vou honrar porque eu não quero. Sabe? Não, o Evangelho não é assim não. Você não vai lá igual o self-service e pega no Evangelho o que você quer não. Ou você troca suas vestes por completo, ou você não troca nada. Então, quando a palavra fala, vocês vão queimar a novilha, vai ter cinza, mistura na água, essa água vai gerar purificação. Após esse período, você vai lavar suas vestes do seu corpo. Nós fazemos isso hoje de maneira espiritual. Nós lavamos as nossas vestes no sangue de Jesus. Nós trocamos a nossa veste com uma veste nova que Cristo ele já nos deu. Então, não sei a maneira como você está vivendo hoje, mas não queira pegar do Evangelho só a parte que te convém. Ou você pega num todo ou você não pega, tá?
Cara, meu esposo não serve ao Senhor ainda. Ele me chama para sair com ele. Pode? Meire, nesse caso, você deve. Porque como seu esposo não é cristão, você precisa acompanhá-lo. Porque senão você abre uma brecha tão grande para que ele saia, para que ele beba. E ali ele pode conhecer uma outra pessoa, uma pessoa legal que vai estar lá nas festas com ele. Ele vai falar, opa, minha esposa não sai comigo, minha esposa não tá aqui. E aí você abre uma brecha pro diabo já lançar uma seta, uma armadilha, e o seu marido cai e você perde sua família. Então, nesse caso, sim, né? Vai tentando levar banho-maria, muito complicado, muito complicado. Vai tentando, sabe, dobrar ele em alguns momentos, sai, seja legal com os amigos dele, mas em outro momento fala assim, meu amor, vamos ficar em casa, né? Tenta sempre contornar com sabedoria, mas você precisa acompanhar, né? Nesse caso, você tá liberada, filha. Mas não vai ficar descendo até o chão, não, que eu te pego você, tá? Deixa eu ler um outro comentário aqui, de uma outra irmãzinha. Da Vivi, bom dia, eu estou no trabalho sem poder ouvir, mas à noite estarei assistindo esse devocional que tem me edificado imensamente. Obrigada, Jesus, pela vida rara. Amém, Vivi. Deus te abençoe, viu? Só agora eu consegui ler seu comentário. É isso. Vamos lá. Nós vamos para o capítulo 20 agora, gente. Ficou claro? Tem alguma pergunta? Se você quiser, deixa suas perguntas nesse balãozinho que tem aí embaixo, na interrogação, que antes de terminar a live eu volto para poder responder, tá? Capítulo 20. A morte de Miriam. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou no deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Então, se cair no quiz bíblico, onde Miriam morreu, você vai falar no deserto de Zim. Não havia água para o povo. Então eles se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram ali diante do Senhor. Porque vocês nos trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinha, nem romã, nem água para beber? A Valéria está aqui? Cadê a Valéria? Val, você tá aí? Então, Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. É você mesmo, Val. É que você queria ver o episódio de que aconteceu com Moisés, né? Que ele não entra na Terra Prometida. Acho que vai ser nesse episódio aqui. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão, ajunte o povo, você e Arão e o seu irmão. E diante do povo, falem à rocha, e ela lhe dará sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés: por que não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Vou pegar aqui a NVT e vou voltar e a gente explica, tá bom? Vamos lá, deixa eu ler de volta aqui, ó. Versículo 8. Capítulo 20. 8. Você e Arão peguem a vara, reúna o povo, enquanto eles observem, fale àquela rocha.
É o que o Senhor ordena que Moisés faça, né? Fale àquela rocha e dela jorrará água. Aí quando vai chegar no 9, Moisés pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, chamou o povo, reuniu de frente, ele falou com o povo, nananana. Então, no versículo 11, Moisés levantou a sua mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou muita água. Assim toda a comunidade, todos os povos beberam e até matar sua sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar a minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. É esse episódio, Val. Moisés não entra na terra prometida por conta disso. O Senhor disse para ele: Moisés, fale com a rocha. E ele vai lá e pega a vara e bate, dá 2 cacetadas, pá, pá, na rocha e sai água. Aqui eu quero falar uma coisa muito séria. O perigo de servir a Deus cansado. O perigo de você estar exausto na presença de Deus. Moisés é um exemplo de uma pessoa que sempre ouviu o Senhor. Tudo que Deus mandava Moisés fazer, Moisés fazia. Ele não era uma pessoa desobediente. Moisés, ele foi obediente em vários aspectos. Aí ele está deparado aqui diante de uma situação onde o povo começa a murmurar. A comunidade, ela começa a questionar e fala assim: ó, nós queremos água, não tem água para poder beber, e eu quero água. Por que você não deixou a gente morrer lá? Por que nós não morremos com o nosso povo? Por que isso, por que aquilo? E aí Moisés vai até a tenda do encontro, ele prostra com seu rosto em terra e fala: Deus, eu não aguento mais. Esse povo aqui, o tempo todo eles estão reclamando, o tempo todo eles estão questionando. O que eu faço? E aí Deus vira e fala assim: ó, Moisés, fala com a rocha e dela vai sair água. O comando de Deus para ele era: fale com a rocha. Aí será que por algum momento, pelo fato de Deus ter mandado ele pegar o cajado, ele entendeu que era para ele bater na rocha? Aí ele chega lá e bate na rocha. Só que aí, diante desse comando dele, ei Ana, Deus te abençoa. Diante desse comando dele, ele vai falar o seguinte: Moisés, você feriu a minha santidade diante do povo. Era para você ter falado e o povo ter visto a manifestação do meu poder, que é para falar e eu te dou ordem para você reproduzir aquilo que eu te disse. E aí quando ele bate, é como se o cajado tivesse algum efeito, não tem. Então quando nós estamos em um modo operante, diante daquilo que Deus ele tem para fazer na nossa vida, nós precisamos estar atento ao comando de Deus. Porque se o comando de Deus é fale com a rocha, e se a gente bate, nós estamos causando condenação para nós mesmos. Se o Senhor diz: Raira, faça isso, e eu faço de uma maneira diferente, há um perigo nisso. Há um perigo de cansaço, há um perigo de soberba. Imagina se eu viro para Deus me dá um recado para entregar para vocês. Por exemplo, Deus vira para mim e fala assim: Raira, fale ao meu pessoal que eu quero jejum de 3 dias. Aí eu viro para vocês e falo assim: gente, Deus está pedindo para orar 3 horas da manhã, jejum de 3 dias, consagração sem sair de casa. Nossa! Aí talvez você que me escuta, eu tenho credibilidade com você, aí você faz, ora 3 horas da manhã, você jejua, você consagra a sua vida, não sai de casa. E aí Deus falou assim: mas não era isso, Raira. Você entendeu errado. Tem muitas pessoas em cima de altares dando comandos que não vêm da parte de Deus. Tudo para poder aumentar, tudo para poder acrescentar e florear e achar que vai ficar melhor. Não, o nosso Deus é simples. Se Deus pedir 3 dias, é 3 dias. Se Deus pedir um dia, é um dia. Independente se você acha pouco ou muito, nós precisamos obedecer os comandos de Deus em sua totalidade. Porque Moisés, ele fala assim: olha aqui, vocês vão ver agora a manifestação do poder de Deus. Olha o que vai ser necessário fazer para vocês calarem a sua boca. Bate na rocha e sai água e todo mundo bebe. E o mais legal é que Deus permite que a água saia. Porque Deus poderia falar: não, você me desobedeceu, não vai sair água.
faz o comando que eu quero. Não, Deus deixou a água sair. E eu vou te falar uma coisa, o Senhor, ele não vai intervir na vida daquelas pessoas que recebem aquilo que você fala. Por exemplo, se Deus pede jejum de 3 dias, eu viro pra vocês e falo assim, gente, faça jejum de 3 dias, ore 3 horas da manhã e consagre a sua vida sem sair de casa. Aí, supondo que tem pessoas aqui que faça. E o que eu falei é, se vocês fizerem isso, vocês vão viver de prosperidade na sua vida para sempre. Ou Deus pode prosperar. E Deus depois vai pegar o chicote e vai estralar sobre as minhas costas. Eu não concordo com o posicionamento de um pastor, que eu não vou falar o nome porque a internet é tão perigosa, mas vocês vão identificar que pastor que é esse. Eu não concordo com o posicionamento desse pastor, que é um pastor que cobra. Ele cobra pra vender, tipo assim, toalhinha, água. Ele cobra algumas coisas na igreja dele. E a toalha ungida, a água ungida é caríssimo, sabe? Eu não concordo com esse posicionamento. Mas cura. Ele é um pastor que executa várias curas, porque o dom de cura está sobre a vida dele. Então o Senhor não vai deixar de abençoar as vidas por conta do posicionamento errado dele. Mas uma hora ele vai se acertar com Deus. Entende? Uma hora ele vai ver a mão do Senhor sobre a vida dele. Então aí é um perigo, mas o Senhor não vai deixar de abençoar. Deixa eu ler um comentário. Beijo, Cláudia, Deus abençoa, uma excelente consulta aí pra você. Deus podia não ter deixado a água cair. Ora, Moisés consertar e falar o que Deus tinha falado. Mas Deus não fez dessa maneira, né? É isso. Vamos seguir aqui viagem, né? Vamos seguir viagem. Foi por isso, Val, que ele não entra na terra prometida. Então o Senhor diz para Moisés, uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar a santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhe dou. Ou seja, você não vai entrar, a terra que eu estou te conduzindo para levar o povo, você não vai entrar nela. Versículo 14, enquanto estava em Cádiz, Moisés enviou representantes ao rei de Edom com a seguinte mensagem: é isto que dizem seus parentes, o povo de Israel. É de seu conhecimento todas as dificuldades que tivemos. Nossos antepassados desceram ao Egito, onde vivemos por muito tempo. Ali nós e nossos antepassados fomos maltratados pelos egípcios. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele nos enviou ouviu e enviou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos acampando em Cádiz, cidade na fronteira do seu território. Pedimos que nos deixe atravessar sua terra. Tomaremos cuidado para não passar por seus campos e vinhedos e não beberemos água em seus poços. Seguiremos pela estrada real e só deixaremos quando tivermos atravessando seu território. O rei de Edom, porém, disse: fiquem fora do meu território e eu irei ao seu encontro com meu exército. Os israelitas responderam: ficaremos na estrada principal. Se nós ou os nossos animais beberem água, pagaremos por ela. Apenas deixe-nos passar por seu território e é só o que pedimos. O rei de Edom retrucou: vocês não têm permissão de passar por nossa terra. Em seguida, mobilizou suas tropas e marchou contra o povo de Israel com seu exército poderoso. Uma vez que o povo de Edom se recusou a deixar passá-lo por seu território, os israelitas foram obrigados a desviar deles. Eles estão fazendo da maneira correta, né? Posso passar pelo seu território? Eu preciso ir para uma terra, eu preciso passar por esse território, posso? Não, não pode. Então eles se desviaram. A morte de Arão. Então toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz e chegou ao Monte Hor, ali na fronteira com a terra de Edom. O Senhor disse a Moisés e a Arão: é chegado o momento de Arão se reunir a seus antepassados. Não entrará na terra que eu dou aos israelitas, pois vocês rebelaram contra minhas instruções a respeito da água de Meribá. Gente, que triste isso, né? Muito triste, muito triste. Agora leve Arão e os seus filhos, Eleazar, ao Monte Hor,
Em seguida, tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque em Eleazar, o seu filho. Arão morrerá ali e se reunirá com seus antepassados. Ao mesmo tempo que é difícil, é um privilégio. Mas deve doer, né? Você conduzir o povo há tanto tempo. Você está caminhando com o povo ali e passando um tanto de peleja com eles. E de repente o Senhor vira para ele e fala assim, ó, Arão, tire as suas vestes. Você não vai entrar na terra prometida. Porque você se rebelou contra mim no comando da água. Minha irmã, você está perguntando, né? Se Moisés entrou. Não, ele não entra na terra prometida. Arão não entra na terra prometida porque eles não ouviram o comando de Deus. E ali ele tira suas vestes sacerdotais, passa para o seu filho Eleazar. E Deus está falando com ele assim, ó, você pode ficar aqui no Monte Or, porque você vai se reunir aos seus antepassados. Ou seja, você vai reencontrar com aquele povo que já morreu. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Os 3 subiram juntos ao Monte Or, enquanto toda a comunidade observava. No topo, Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão, as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto do monte. Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todo o povo de Israel lamentou a sua morte por 30 dias. Deixa eu ver se dá para ler ainda. A gente pode parar por aqui. Agora eu vou para as perguntas, tá? Eu já achei que ia dar para entrar no 21, mas o 21 é grande, tem muita coisa também. Mas aqui Arão morre. Eu imagino o luto de Moisés, né? Porque Moisés é aquela pessoa que virou para Deus e falou assim, Deus, eu não sei falar. Eu não consigo. Ele falou assim, pode ir, porque eu vou levantar Arão, seu irmão, e ele vai falar para você. Eu imagino que nesse momento Moisés deve estar se perguntando como que eu vou fazer agora para falar com o povo, uma vez que Arão morreu. Mas é a consequência que ele está colhendo do pecado. Mas ele bateu de propósito ou ele não entendeu bem? Nós não conseguimos dizer o que passou no coração de Moisés. A Bíblia não relata sobre isso. Foi o que nós acabamos de ler. Depois você lê novamente, minha irmã, o capítulo 20. E aí você vai ver esse episódio de novo. Você vai ler do versículo 8 em seguinte. Ele bate na rocha. Deus deu um comando para ele e ele faz um comando ao contrário. O que passou no coração dele nós não sabemos, porque a intenção do coração não se fala, né? A gente não consegue entender. Mas a mesma coisa é para a nossa vida. Se Deus nos der um comando, não pensa você que você vai fazer um comando de uma forma meio torta e Deus vai receber, porque não vai. Se o comando de Deus é jejum 3 dias, não é nem 2 nem 4, é 3. Então você entrega, então você faz. Se Deus te pediu, ora pela madrugada, né? Vai orar pela madrugada. Esse é o meu medo, de não entender o que Deus está falando e perder a bênção. Mas, Raíssa, é muito difícil você não entender o que Deus está pedindo. Porque aqui, Deus não falou numa linguagem que Moisés não entendia. Deus falou com ele de uma forma que ele entendia. Moisés é uma pessoa que não está começando a vida com Deus agora. Moisés não foi uma pessoa que naquele momento, esse foi o primeiro contato dele com Deus. Não. Ele já ouviu Deus no monte, ele já viu a face de Deus, ele viu Deus na sarça, ele viu o comando para tirar o povo do Egito, ele viu as pragas no Egito. Moisés tem uma trajetória com Deus. E agora, diante daquilo que Deus falou com ele, ele não entende. Ou ele entendeu e quis fazer de uma forma contrária. Ele desobedeceu a voz de Deus, mas Deus falou com ele de forma audível e clara. Moisés, fale com a rocha. Então não tem como, Raíssa, Deus virar para você e falar assim, Raíssa, fale com a rocha, e você bater porque você não entendeu certo. Se você entendeu que era para bater e não era para falar, você tem problema de compreensão. Então é de interpretação de texto, né? Mas aqui, o que Deus está falando, Moisés entendeu, eu creio que perfeitamente. Aí é o problema quando Deus ele te dá um comando e você não faz exatamente conforme ele te deu. Não é porque você não entendeu. Deus não está falando entre linhas. Uma coisa é se Deus te der um sonho,
se Deus te der uma visão, você não tem uma certeza daquilo que Ele quer que você faça. Mas quando Deus te dá uma certeza daquilo que Ele quer e você faz de uma maneira errada, vai vir consequência sobre a sua vida, né? E aí sim você vai perder a sua bênção. Às vezes passamos anos na presença de Deus e no finalzinho perde salvação por não obedecer a voz de Deus. É justamente isso, Valéria. A Bíblia diz: não todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Real. Não, Deus não perdoou ele diante do último comando. Eu acho que é por isso que temos que sempre orar, porque dessa forma temos intimidade com Deus. Não, Elísia, não é sobre salvação. Ele não entra na terra prometida, tá? Não tem nada a ver com ele estar ou não na glória. Nós vamos ver que Moisés ele foi arrebatado. Eu creio que Deus gostou tanto dele que ele falou assim: você não vai entrar na terra prometida, mas eu vou recolher a sua vida. O corpo de Moisés não é encontrado. Então ele foi arrebatado. Mas aqui, uma aplicação que fica para nós é: Moisés não era qualquer um. Uma coisa é uma pessoa que não tem amizade com Deus, não tem intimidade, não conhece Deus tão claro, de quem que é Deus, ouve um comando de Deus e não obedece. Tá, pode ser que não aconteça muita coisa para essa pessoa, mas quando nós estamos falando de alguém que ora, de alguém que jejua, de alguém que busca a face de Deus, essa pessoa que recebeu muito da parte de Deus, ela vai ser cobrada pelo muito. Se fosse a comunidade batendo na rocha, talvez Deus não tivesse feito muita coisa. Mas como foi Moisés? Como assim, Moisés? Você foi o cara que ficou insistindo para Faraó soltar o povo. E Deus falava assim: Moisés, agora a água vai se transformar em sangue. Moisés, agora vai vir a praga da rã. Moisés, agora isso. Moisés, agora aquilo. Moisés, estenda seu cajado e o mar vai se abrir. E Moisés, suba que eu vou te dar os mandamentos. Moisés, quebrou os mandamentos. Moisés, lapida uma pedra, sobe aqui que você vai escrever o mandamento de novo. Sabe? Moisés tinha intimidade com Deus. Eu uso uma expressão, mas não vou falar aqui, porque eu não posso. Não posso falar a expressão, mas ele fez feio no final. Moisés fez muito feio no final. Soro, deixa aí para as perguntas. Se você tem perguntas, deixa na caixinha de perguntas. Raira, será que podemos levar para os dias de hoje a terra prometida poderá ser o céu? Yes, Dani, sim. Hoje nós temos uma trajetória, nós temos uma estrutura e nós temos uma promessa de Deus que é a vida eterna. Porém, se na trajetória nós nos perdermos nos comandos de Deus, nós não vamos entrar nessa terra prometida. Entende? Então nós precisamos ler Bíblia, caminhar dia após dia, amando o Senhor, sabe? Caminhando com Ele, reconciliando com Ele e assim por diante, para que nós possamos mesmo chegar nesse lugar da promessa. Elísia, você diz, mas errar é humano. Sim, na verdade o errar é humano por conta do pecado que habita em nós. O pecado que habita em nós nos faz cometer erros. Isso é uma verdade. Porém, isso não é desculpa para você pecar. Porque hoje nós vivemos um momento da graça capacitadora. Jesus ele já morreu em nosso lugar. Jesus ele tem a vida dele como exemplo. E se nós andamos sendo guiados pelo Espírito Santo, uma vida na palavra, ouvindo a voz de Deus, agora nós somos pecadores redimidos. Falar mentira é pecado, mas se você vive uma vida de mentira, de falar mentira, você está errado e não quer se posicionar. O errar é humano mesmo, mas permanecer no erro é uma falta de sabedoria, porque a graça ela já veio. Essa força capacitadora, ela já está sobre a nossa vida. Quando Jesus vira para aquela mulher que é pega em adultério e ele vira para ela e fala assim: vai, não peques mais. Jesus não estava falando figura de linguagem. Jesus não estava falando assim: vai, e se você não conseguir, você não vai pecar mais porque você é humano e errar é humano. Não. Jesus falou para ela assim: vai, não peques mais, porque ele sabia que era possível ela ir embora e nunca mais cometer aquele pecado. Então pensa naquele pecado que você comete todos os dias. Jesus está falando com você assim: vai, não peques mais. É possível você não pecar nunca mais esse pecado.
Mas para isso você tem que querer. O problema é que às vezes a gente não quer. E aí coloca a culpa para Deus. Não. Errar é humano, permanecer no erro é falta de sabedoria. Então é possível você nunca mais pecar no pecado que você cometeu ontem. Se você sabe que falar mentira é pecado, alguém te perguntou onde você foi ontem e você quer responder, se você responder a verdade vai te comprometer. Mas você sabe que que falar mentira é pecado. Você vai pecar só se você quiser. Entende onde que o errar é humano? É isso. O que eu acho que pode acontecer é as alterações, por exemplo. Você tá bem, aí você brigou com alguém, você altera a voz, você xinga, pá. Mas isso pode acontecer 1, 2, 3 vezes. Se acontece mais que isso, é você que não quer conserto. É você que não quer consertar, é você que não quer mudar suas ações. Porque quanto mais perto de Cristo nós vamos chegando, mais Ele vai expondo os ciscos que estão no nosso coração que precisa ser tirado. E mais nós vamos nos redimindo, vamos parecendo com Ele, olhando fixadamente para Ele, sendo transformado de glória em glória. Eu posso dizer de mim, eu não sou a Raira de 10 anos atrás. A minha fala hoje é mais mansa, eu já não tenho arrogância, aquela prepotência que eu tinha antes. Por quê? Quanto mais perto de Cristo eu vou chegando, mais parecido com Ele eu vou me tornando, né? É isso. Pecado na vida do crente é acidente. Respondeu a pergunta, Dani. Como ter posição diante de Deus? Não entendi muito bem. Como ter uma posição diante de Deus? Eu creio, não sei qual que é o sentido da sua pergunta, porque tá dando vários sentidos aqui, Lida. Mas o posicionar diante de Deus é uma vida na palavra, lendo Bíblia, orando, jejuando, praticando disciplinas espirituais. E aí você vai lembrar que os mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas, Ele tem que ser o primeiro na sua vida, e amar o seu irmão como você foi amado, né? Quando acaba de orar, quando estamos orando, aí escutar a mente falando com a gente é Deus? Aí, Raíssa, só aquele ponto que eu já te expliquei. É intimidade com Deus, para você entender se é a sua mente, se é Deus ou se é uma voz externa, né? Só intimidade com Deus. Então você tem que permanecer orando, permanecer jejuando, para entender se é Deus te falando ou não. E aí você vai pontuar o que está sendo falado. O que a sua mente está falando? O que depois da oração falou com você? Entende? Aí você vai julgar isso que foi falado. Você vai parar para pensar, será que foi minha mente? Será que é porque eu queria isso? Será que é porque eu queria viver aquilo? Ou será que isso é de Deus? E aí você vai orando, Deus, eu ainda não consigo entender se essa voz é da minha mente, se é o Senhor. Fala comigo, Deus, fala comigo, me dá um sinal, me mostra, me prova nisso aqui. E aí você vai fazendo as provas com Deus para Deus te ensinar como Ele fala com você. Por que Deus falou para Moisés pegar a vara, já que não era para bater na rocha? Com toda certeza, Juju, para testar o coração dele. Porque se Deus te manda pegar uma vara e você não tem uso dela, não, é só para você pegar. Obediência, trabalhando a obediência dele. Esses dias ele falou para mim, para orar, para ele largar os vícios de sair de fumar, etc. Deixa eu ver o restante da pergunta. Meu esposo também ainda não converteu. Ele me convida, mas eu não consigo ir para clubes sabendo que Deus não agrada. Quais clubes, Elísia? É tipo clube de piscina, essas coisas? Me fala isso aí. E meu irmão foi condenado injustamente por uma coisa grave que não cometeu. O que faço? Jejum. Muito jejum. Não só você, como ele também. Se foi injustamente, lembra-se que Deus tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Lembra de José? José foi preso injustamente. Foi acusado de deitar com a mulher de Potifar. Na verdade, ele não fez nada, mas ele foi acusado por isso. Mas aí você lembra do propósito que tinha dentro da prisão? Lá ele interpretou o sonho do padeiro, do copeiro.
Depois, quando precisou, depois de 2 anos que o copeiro e o padeiro tinham saído, Faraó precisava de uma interpretação de sonho. Quem que interpreta? José. E ali ele se torna governador do Egito. E o fato dele ter sido preso, se tornado governador do Egito, fez com que a família dele não passasse fome por um período muito grande. Porque aí a família dele vai para o Egito e lá tem alimento. O que eu quero te dizer é... Deixa eu ver se é Regiane. É Regiane? Eu não sei. O que eu quero te dizer, minha irmã? Você está falando, meu irmão foi condenado injustamente. Dói muito isso. Porque a injustiça é uma coisa que dói muito. Mas precisamos entender o propósito que está debaixo do céu, né? Qual que é o propósito dessa prisão? O que Deus pode mover e fazer com seu irmão lá? Entende? Será que tem alguma coisa para ser tratado com seu irmão? E aí você vai orar e vai jejuar e falar, Deus, que a justiça do Senhor seja feita. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para a vida do meu irmão. Eu quero ser participante daquilo que o Senhor sonhou para ele. Agora, se tem principado, se tem potestade, se tem injustiça terrena que não vem do propósito do Senhor, eu não aceito. Entende? Aí você vai jejuar e orar. E na hora que você for visitar o seu irmão, você vai contar para ele o sonho de José e vai falar para ele ficar tranquilo, jejuando dentro da prisão, tá? Jejuando. Eu sei que lá na prisão, gente, a prisão já tem alimentação muito restrita. Mas o que eu ensino para as minhas meninas que estão na prisão é o seguinte, ó, você vai tirar uma refeição, você pode tirar o suco, porque toda refeição lá tem suco. Então você pode tirar o suco, você pode tirar o pão, você pode tirar o arroz, entende? E dentro das suas limitações você vai jejuando. E jejuar, porque é guerra. Lá é ambiente de guerra. Prisão é ambiente de guerra, tá? É isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nos dias de hoje ainda existe dons e interpretação de sonhos? Claro, claro. Ainda existe muitos. Muitos. Eu ainda tenho. Tem alguns... Olha, eu custei a entender que era o dom de interpretar sonhos. Mas às vezes as pessoas contavam o sonho pra mim e ela falava assim, Raira, eu não sei o que quer dizer. E eu falava assim, como que você não sabe? Tá claro. Mas tá muito claro. E aí eu conseguia entender o que aquele sonho estava querendo dizer. Então ainda existe sonho, existe interpretação de sonho, existe visões, existe muitas coisas, porque os dons, eles estão liberados. E cada um precisa buscar com zelo aquilo que quer da parte de Deus. O que eu posso dizer para vocês é, viver tudo isso em Deus é muito bom. É muito bom. Ser guiado, ser conduzido, né? Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus como Senhor da vida dele e gostaria de fazer essa oração, aceitando Jesus? Se você quer, escreve nos comentários assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor, não Salvador, Senhor. Ele é Senhor da sua vida. Se você se afastou do caminho, se desviou e hoje você quer voltar, você escreve, Senhor Jesus, eu quero voltar e eu vou orar pela sua vida. Raira, tenho sonhado muito com um ladrão na minha casa. O que pode ser? É um alerta para você vigiar. Um alerta para você, igual por exemplo, se você hoje soubesse que um ladrão vai invadir sua casa hoje à noite, o que você faz? Coloca segurança, não coloca? Você coloca segurança, prepara, sai de casa. Se você tivesse a plena consciência, hoje à noite, Juju, um ladrão vai invadir a sua casa, o que você faz? Pega os seus bens valiosos, esconde, protege, coloca cerca elétrica, contrata segurança, liga pra polícia. Se você tem a certeza, hoje, meia-noite, um ladrão vai na sua casa, você liga pra polícia. Então, o que você tem que fazer? Proteger, vigiar, guardar em segurança a sua casa. Então pode ser que o Senhor tá falando assim, ó, toma cuidado. Tá rondando a sua casa. E aí esse ladrão eu já associo como o maligno, né? Então já fica atenta porque o diabo tá cirandando aqui e tá caçando um jeito de roubar a sua casa. Tá? Então se você tem filhos, consagra, jejua pelos seus filhos. Seu casamento, coloca nas mãos do Senhor,
fala pro seu marido ficar atento, vigilante. É isso, tá? Vambora, gente. Tem alguém? Deixa eu ver se tem alguém. Eu tenho sonhado com muitas cobras. Cobra é traição. Elísia, clube, discoteca. Aí você vai fazer o que a Robertinha falou, né? Que é orar, pedindo ao Senhor para tirar isso do coração dele. E mostra para ele que você pode ser feliz de outras maneiras. Sabe? Que não precisa ser na discoteca que vocês vão ficar felizes. Mas eu te aconselho a acompanhá-lo vez ou outra, porque isso pode dar uma legalidade para ele encontrar uma pessoa que dança com ele. E aí você já viu. Aí é só ladeira abaixo. Todo mundo aqui é salvo? Então escreve aí, eu sou salvo. Sonhei com igreja, não entendi. Depois, se você quiser compartilhar, me chama no privado. É isso, gente. Mão no coração. Mão no coração. Feche os seus olhos. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir frutos a 30, a 60, a 100 por 1. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar os seus filhos debaixo dos teus cuidados, que eles possam permanecer na tua palavra e que essa palavra seja frutífera no coração deles. Oro consagrando cada fruto que daqui vai ser gerado, que nenhum fruto se perca, em nome de Jesus. Eu abençoo o dia deles, que seja um dia de alegria, que seja um dia de ânimo, que seja um dia de graça, que seja um dia de força. Que seja mais um dia, Pai, vencendo o pecado em nome de Jesus. Eu entrego a vida de cada pessoa que aceitou o Senhor como o Salvador da vida delas, como Senhor. Cada pessoa que ainda vai aceitar assistir essa live, Pai. Então que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida. E que um dia, Pai, a gente possa estar junto na glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Façam todos um excepcional dia. E é isso. Um beijo, viu? Beijo. Um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Gente, eu vou começar falando essa semana. Na quinta-feira a gente não tem, tá? Na quinta, porque aí vocês vão lembrando. Pode ser que você veja hoje, não vai ver amanhã. Quinta-feira a gente não tem live devocional, porque é o dia da prisão, tá bom? Um cheiro. Um cheiro.